apóstolo Paulo e os demais apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo foram chamados para a Igreja de Deus. E os membros também. Claro, onde estão os apóstolos, também estão os membros que Deus tem chamado para dentro da Igreja de Deus. E nós, como vocês ouviram do irmão Tony, não estabelecemos a nossa própria igreja. Somos membros da Igreja de Deus que está na Bíblia. Os outros vão perguntar por que vocês colocaram internacional. Internacional significa que nós estamos incluindo neste chamado, né? Todos os membros da Igreja de Deus em diferentes nações em nosso tempo, porque isto é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele mandou os apóstolos para fazer discípulos em 28:19 até 20 de Mateus. É muito claro neste versículo, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a intenção e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele mandou os seus apóstolos naquele tempo, fazei discípulos de todas as nações. Que isto aconteceu em tempo deles. Por isso, teve membros da Igreja de Deus em Corinto, membros da Igreja de Deus em Roma, naquele tempo, membros da Igreja de Deus em Galácia, em Éfeso, Esmirna, Tiatira, né? Capadócia, Galácia, né? Em Tessalônica, Colosas, em diferentes lugares, irmãos, diferentes nações. E continuou até em nosso tempo que, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos tornar membros do mesmo corpo. Estes versículos foram lidos diante dos nossos olhos. Agora, irmãos, a pergunta é: qual é a importante obrigação que está sendo cumprida por uma congregação que é de Deus? Se a igreja ou a congregação é de Deus, tem obrigação muito importante que deve ser cumprido e que nós devemos observar naquela congregação ou igreja, que eles estão observando ou cumprindo aquela obrigação. Qual, irmãos? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos ler o que Pedro disse. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras versões em português, vamos ler também JFA, revista aí atualizada. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é uma obrigação muito importante da igreja que é de Deus, da congregação dos cristãos, irmãos, que é de Deus. Que isto, de acordo com a Bíblia,
é a Igreja de Deus. A Igreja é considerada na Bíblia como raça eleita, uma raça só, né? Não importa que nação pertencemos, estamos sendo considerados como uma raça apenas, porque em Gálatas 3:27 até versículo 29, o apóstolo Paulo disse neste versículo: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por isso a igreja, mesmo que pertence, os membros pertencem de diferentes nações, é considerado como uma raça eleita. Vamos voltar em Bíblia Antiga. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É considerado apenas uma nação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Bíblia Antiga, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Um povo apenas, né? Mesmo que consiste de diferentes nações. É um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É obrigação de uma igreja, da igreja verdadeira na Bíblia, anunciar ou proclamar a grandeza de Deus, de acordo com a Bíblia. Proclamar a honra de Deus. Por quê? Porque é chamado pelo nome de Deus, Igreja de Deus. Se nós estamos sendo chamados pelo nome de Deus, nós temos obrigação de anunciar a grandeza de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos mostrar, devemos anunciar, né, a luz de Deus, onde nós fomos colocados desde as trevas para a sua maravilhosa luz. Deve ser encontrado a nós a luz, irmãos. Devemos anunciar a grandeza do nosso Deus. Como vamos fazer isto? Como um povo que é de Deus, como uma igreja que é de Deus. Como vamos fazer isto? Anunciar as grandezas de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A prova que nós estamos nele, estamos na luz. Como vamos anunciar isto? Como fazer isto? Vamos ler Mateus 5:14 e versículo 16. Diz o nosso Senhor Jesus Cristo: vós sois a luz do mundo. Ele fala, né, com os seus discípulos. Ele fala com os seus servos. Ele fala com a igreja que é liderada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo.
não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Deve resplandecer a luz da igreja que é de Deus diante dos homens.